possível que as máquinas aprendam? Há quem diga que a medicina tem na inteligência artificial seu novo estetoscópio, e essa frase não poderia estar mais correta. Nos últimos anos, cada vez mais tecnologia tem sido desenvolvida para o auxílio no diagnóstico e tratamento de diversas doenças de forma mais rápida e efetiva se comparado ao que era feito antigamente. Temos nos ecocardiogramas, por exemplo, uma boa amostra do que isso significa. Esse exame fornece, através de ultrassonografia, imagens do coração do paciente em tempo real que podem mostrar problemas como insuficiência cardíaca, tumores, coágulos, etc. Mas o que é inteligência artificial? Como é possível que um computador, e não um médico, possa mostrar que o paciente tem ou não alguma doença a partir de um exame de imagem? Em que lugar o físico médico entra nessa história toda? É sobre isso que iremos falar no vídeo de hoje. Computadores têm na base de seu funcionamento peças muito pequenas que recebem o nome de transistores, que são capazes de barrar ou amplificar a passagem de corrente elétrica. Quando associados uns aos outros, os transistores podem criar circuitos elétricos integrados ao computador, que podem ter diferentes padrões de funcionamento. A partir da barragem ou amplificação de sinais, os transistores são capazes de processar e responder diferentes informações disponibilizadas pelo usuário. Claude Shannon, considerado o pai da teoria da comunicação, percebeu esse processo como análogo ao processo de raciocínio lógico humano, uma vez que diferentes estímulos criavam diferentes respostas no sistema. Combinando os transistores de diferentes formas, possibilitaremos a formação de diferentes circuitos capazes de produzir diferentes respostas dependendo do estímulo recebido. Quando você aperta o caps lock do seu computador, por exemplo, os circuitos internos dele criam uma resposta visível na tela. Assim como seu cérebro percebe que algo muito estranho acontece todas as vezes que você bate o seu dedinho na quina de alguma parede. Com a computação, a inteligência artificial surgiu na tentativa de fazer com que as máquinas imitassem o raciocínio lógico humano. E, considerando o que já foi dito, você pode deduzir que os transistores funcionam mais ou menos como se fossem neurônios, um sistema nervoso. Uma variável qualquer pode ter o seu valor de resposta influenciado por muitas outras variáveis, assim como a forma de integração nos neurônios do cérebro. Os algoritmos são os comandos que decidem qual transistor vai ou não vai ser ativado, dependendo da informação recebida. E eles devem ser extremamente precisos e sem ambiguidades para que o computador consiga entender exatamente o que você quer que ele faça. Através de um algoritmo, você pode fazer com que o seu computador reconheça padrões, encontre o melhor restaurante com base na sua dieta ou pesquise por informações que você procura. Bom, agora que você já sabe o que é um algoritmo, podemos falar sobre redes neurais. Imagine que pela manhã você acorde e vá na melhor padaria do seu bairro, então descobre que ela está fechada. Você automaticamente entende que deve ir até uma outra padaria. Mas como decidir em qual padaria ir? Evidentemente, algumas informações a respeito das padarias das proximidades terão mais peso que outras na hora da sua decisão final, dependendo da sua necessidade inicial. Qual a padaria mais próxima? O produto é de boa qualidade? Eu tô atrasado para algum compromisso? Claro que poucas pessoas têm a disposição para fazer esse tipo de reflexão pela manhã. Porém, esse exercício pode te ajudar a entender um pouquinho sobre o funcionamento das camadas de uma rede neural e a importância da atribuição de pesos para cada informação. Além disso, quanto mais profunda é uma rede neural, mais camadas ela tem e, por consequência, mais sofisticada ela é. As redes neurais são treinadas com base em algoritmos de aprendizagem, que relacionam as informações que entram na rede com as informações que saem da rede e são responsáveis por ponderar o processamento de informações. Diferente de um programa comum que só executa as atividades, uma rede neural é capaz de aprender a executar essas atividades da melhor forma possível com base em um algoritmo de aprendizado. Para que uma rede neural reconheça a imagem de um cachorro, por exemplo, as informações processadas devem ter características que lembram um cachorro. Para que o seu celular reconheça o seu rosto, as informações de entrada devem conter as suas características, e a rede neural deve dar um peso maior às características que te diferem das outras pessoas. Até mesmo mecanismos de busca na internet te dão os resultados conforme o padrão de informações de entrada que você digitou. As redes neurais estão em todos os lugares.
O processo de aprendizado ou treinamento dessas redes pode ser supervisionado, não supervisionado ou de reforço. No treinamento supervisionado, mostramos à rede exemplos de respostas que queremos a partir das nossas informações de entrada. E depois disso, o algoritmo ajusta os pesos entre os neurônios da rede e refina o seu processo de tomada de decisão. No não supervisionado, a rede não recebe as respostas que precisam ser obtidas. Porém, ela é capaz de categorizar e analisar os padrões semelhantes nas informações de entrada. Como a rede neural não recebe as respostas, ela apenas analisa as informações recebidas de acordo com as características semelhantes. Já no processo de aprendizagem por reforço, a rede neural apenas recebe uma avaliação da resposta que obteve. A partir do processamento das informações, obtém essa resposta e, com essa avaliação, normalmente quantitativa, aprende. Assim como o celular aprende a reconhecer o rosto do dono a partir de características específicas, as redes neurais também podem ser utilizadas em medicina, por exemplo, para analisar as informações obtidas através de imagens médicas e posteriormente disponibilizar até mesmo um diagnóstico de uma doença específica. Esse diagnóstico vem a partir dessas imagens e de um conhecimento prévio geralmente disponibilizado por algum especialista médico na área. Um estudo publicado pela Nature no ano de 2020 mostra como alguns pesquisadores foram capazes de criar uma rede neural convolucional que pudesse definir se um paciente com problemas respiratórios estava ou não infectado com a Covid-19. Para o treinamento da rede neural, os pesquisadores utilizaram imagens de radiografia e tomografia computadorizada de pulmões de pacientes saudáveis, de pacientes acometidos por doenças respiratórias não relacionadas à Covid-19 e de pacientes acometidos por doenças respiratórias relacionadas à Covid-19. As características que permitiram a identificação dos pacientes que tinham Covid-19 estavam relacionadas à opacidade in vitro fosco, causada pelo aumento da densidade na parte afetada do pulmão, e algumas anormalidades bilaterais intersticiais nas imagens do raio-x. Você pode ver o link da Nature na descrição. Nas redes neurais convolucionais, as informações passam por diversas operações matemáticas, comumente chamadas de filtros, que têm como principal objetivo dar ênfase aos padrões dessas informações que entram na rede. Por conta disso, esse tipo de rede neural é mais utilizado para o reconhecimento de padrões em imagens, como formato, contraste e opacidade. Inicialmente, alguns estudos como esse que foi mencionado foram muito importantes para a detecção de casos de Covid, quando os testes de RT-PCR, que são os mais recomendados atualmente, não eram tão acessíveis. Por isso, vários outros estudos foram e vêm sendo desenvolvidos nesse sentido. Pesquisadores da USP, inclusive, desenvolveram um aplicativo que, além de ajudar os médicos no diagnóstico do paciente com Covid, também auxilia na identificação de outras doenças pulmonares. Mas em que lugar o físico médico entra? Bem, no nosso canal não é novidade dizer que o físico médico tem uma ampla área de atuação. Sendo um profissional muito importante no desenvolvimento de novas tecnologias hospitalares, o físico médico também pode auxiliar na criação de programas que sejam capazes de ajudar os médicos durante o diagnóstico e tratamento de doenças. Inclusive quando há necessidade de desenvolver redes neurais mais complexas ou avaliar as possíveis limitações ou benefícios adquiridos através do uso desse tipo de tecnologia. As redes neurais convolucionais, por exemplo, já se mostraram eficientes quando se trata da avaliação de alguns tipos de câncer, como câncer de mama, por exemplo. E essas técnicas de processamento de imagens são, e com certeza devem ser mais exploradas para um diagnóstico mais preciso e a consequente redução de falsos positivos. Gostou do vídeo? Então curte, comenta e não se esqueça de compartilhar.